Existe uma diferença invisível que separa pessoas comuns daquelas que constroem riqueza de forma consistente ao longo do tempo. E essa diferença não está no dinheiro que elas têm hoje, mas na forma como pensam todos os dias. A maioria acredita que primeiro vem o dinheiro, como resultado de sorte, oportunidade ou algo externo, mas na realidade, o dinheiro é apenas o reflexo direto de uma mentalidade construída com disciplina. Ricos não se tornam ricos por acaso. Eles passam a pensar diferente antes mesmo de qualquer resultado aparecer. Enquanto muitos focam apenas em sobreviver, outros já estão focados em crescer, evoluir e expandir. E essa diferença de foco muda completamente o destino de cada pessoa ao longo do tempo. Quem pensa pequeno busca conforto, segurança e estabilidade imediata em todas as decisões. Quem pensa grande entende que o desconforto faz parte do processo de crescimento, porque evolução real exige risco, paciência e decisões firmes mesmo sem garantias. A maioria das pessoas trava porque quer certeza antes de agir. Mas quem cresce age mesmo sem ter todas as respostas claras no início. Eles entendem que a clareza vem com o movimento, não com a espera. E é por isso que avançam enquanto outros permanecem presos no mesmo lugar. Cada decisão tomada com coragem abre novas possibilidades que antes nem eram visíveis, enquanto a indecisão mantém exatamente o mesmo padrão de vida. Repetidamente, ricos olham para problemas e pensam em soluções possíveis. Pobres olham para os mesmos problemas e reforçam suas limitações. Um cria caminhos mesmo em cenários difíceis, o outro se convence de que não existe saída. E essa diferença de interpretação muda completamente os resultados ao longo do tempo, porque pensamento gera comportamento, e comportamento gera resultado. Se você pensa de forma limitada, suas ações também serão limitadas, e ações limitadas nunca produzem resultados extraordinários. Não é sobre trabalhar mais, é sobre pensar melhor antes de agir. É sobre direcionar sua energia para aquilo que realmente pode gerar crescimento. Quem cresce entende o valor do tempo e usa cada momento com intenção. Quem não cresce desperdiça tempo, esperando o momento perfeito chegar. Mas o momento perfeito nunca chega para quem não decide. A mudança começa quando você assume total responsabilidade pela sua vida, sem culpar pessoas, circunstâncias ou falta de oportunidades. Porque enquanto houver desculpas, não haverá evolução real. Ricos assumem o controle da própria realidade. Mesmo quando tudo parece incerto, eles continuam avançando, aprendendo e ajustando enquanto outros desistem. E no final, quem pensa diferente inevitavelmente vive uma realidade diferente. Muita gente passa a vida inteira acreditando que falta oportunidade, quando na verdade o que falta é mudança de mentalidade, porque oportunidades aparecem o tempo todo, mas nem todos estão preparados para enxergar. E enxergar exige uma forma de pensar que a maioria ainda não desenvolveu. Quem pensa como a maioria enxerga apenas o óbvio e segue o mesmo caminho. Mas quem pensa diferente começa a perceber possibilidades, onde outros só veem dificuldade. E isso muda completamente o jogo ao longo do tempo. Não é o cenário que define o resultado. É a forma como você interpreta esse cenário. Duas pessoas podem viver a mesma realidade e ainda assim construir resultados opostos. Uma reclama, a outra aprende. Uma se limita, a outra se adapta. Uma espera, a outra age. E essa diferença de postura começa sempre na mente. Quem cresce não ignora os problemas, mas também não se prende a eles. Ele usa cada dificuldade como um ponto de ajuste, como uma forma de evoluir e se fortalecer, enquanto muitos se paralisam diante da primeira resistência. Ricos entendem que dificuldade faz parte do processo e que evitar desafios é a forma mais rápida de permanecer no mesmo lugar. Por isso, ao invés de fugir, eles enfrentam. Ao invés de reclamar, eles analisam. Ao invés de desistir, eles ajustam a rota. Essa forma de agir cria uma vantagem invisível ao longo do tempo, porque cada erro vira aprendizado, e cada aprendizado aproxima mais do resultado. Quem pensa pequeno vê erro como fracasso. Quem pensa grande vê erro como parte inevitável do crescimento. E essa diferença muda completamente a trajetória. Você não precisa acertar sempre, mas precisa continuar tentando com inteligência, porque consistência supera talento quando existe direção. E direção vem de uma mente que pensa com clareza. Quem não controla a própria mente acaba sendo controlado pelas circunstâncias, e quem vive reagindo nunca constrói algo sólido. Por isso, mudar a forma de pensar não é uma opção, é a base para qualquer transformação real que você deseja viver.
A forma como você lida com o dinheiro hoje é um reflexo direto daquilo que você acredita sobre ele. Muitas crenças foram construídas ao longo da vida, sem que você percebesse. Frases simples, ambientes limitados e experiências negativas moldaram sua visão. E isso influencia cada decisão financeira que você toma. Se no fundo você acredita que dinheiro é difícil, suas ações vão confirmar isso. Se acredita que é complicado enriquecer, você vai evitar movimentos maiores. E assim, sem perceber, você se mantém preso no mesmo nível. Ricos pensam diferente desde a raiz. Eles não veem o dinheiro como algo escasso, mas como algo que pode ser criado, multiplicado e direcionado. Essa diferença muda completamente a forma de agir. Quem acredita em escassez segura, trava e evita riscos. Quem acredita em crescimento busca, testa e aprende. E no longo prazo isso cria realidades opostas. O problema não está apenas na falta de dinheiro, mas na forma como você reage a ele. Alguns ganham mais e continuam quebrados. Outros começam com pouco e constroem muito. Tudo começa na mentalidade que guia suas decisões. Se você não muda por dentro, nada muda por fora. E isso explica porque muitas pessoas continuam no mesmo lugar por anos. Elas aumentam o esforço, mas não mudam o pensamento. E esforço sem direção raramente gera crescimento. Ricos não dependem apenas de trabalho duro, eles dependem de pensamento estratégico. Eles analisam, ajustam e tomam decisões com intenção, enquanto muitos apenas reagem ao que acontece. Quem reage vive no modo sobrevivência. Quem decide vive no modo construção. E construir exige visão de longo prazo. Não é sobre resultado imediato. É sobre acumular decisões corretas ao longo do tempo. Cada escolha financeira carrega um impacto futuro. E quem entende isso começa a agir com mais consciência. Porque no final, sua mente sempre determina o tamanho do seu resultado. Grande parte das pessoas acredita que enriquecer depende apenas de ganhar mais dinheiro. Mas essa visão limitada faz com que elas ignorem o principal fator que sustenta qualquer crescimento, porque não é o quanto você ganha que define seu futuro, é o que você faz com aquilo que ganha. Muitos aumentam a renda, mas aumentam também os gastos na mesma proporção, e no final continuam presos no mesmo ciclo. Ricos entendem que dinheiro precisa ser direcionado com inteligência. Eles não gastam por impulso, nem buscam validação através de consumo. Cada decisão financeira é pensada com base no longo prazo. Enquanto muitos compram para se sentir melhor no momento, eles investem para viver melhor no futuro. Essa diferença de comportamento constrói resultados completamente diferentes, porque quem gasta sem controle sempre volta ao ponto inicial, e quem investe com consciência cria crescimento contínuo. Não se trata de viver preso ou deixar de aproveitar a vida, mas de entender prioridade em momento certo. Ricos sabem que adiar recompensas faz parte do processo. Eles não precisam provar nada para ninguém, porque estão focados em construir algo sólido, enquanto muitos vivem tentando parecer algo que ainda não são, e esse comportamento custa caro ao longo do tempo. Cada gasto impulsivo é um atraso na construção da liberdade. Cada decisão consciente é um passo em direção ao crescimento. Quem pensa pequeno busca prazer imediato. Quem pensa grande constrói liberdade futura. E liberdade não vem de sorte, vem de disciplina aplicada diariamente. O dinheiro começa a trabalhar para quem sabe utilizá-lo e continua escravizando quem não entende seu funcionamento. Por isso, educação financeira não é opcional, é uma ferramenta essencial para quem quer crescer. Sem isso, qualquer ganho será temporário. Com isso, até pouco pode se transformar em muito. No final, não é sobre quanto entra, é sobre como você decide usar cada oportunidade que recebe. Existe um padrão silencioso que mantém muitas pessoas presas. Mesmo quando elas têm potencial para crescer, elas até sabem o que precisa ser feito, mas não executam com consistência. E essa falta de ação contínua impede qualquer avanço real, porque conhecimento sem aplicação não gera resultado. Muitos consomem conteúdos, aprendem ideias, mas não transformam isso em atitude e acabam criando uma falsa sensação de evolução. Ricos não acumulam apenas informação. Eles transformam informação em decisão rápida e decisão em ação constante. Essa sequência cria um ciclo de crescimento contínuo. Enquanto muitos ficam presos no ciclo de pensar demais e agir de menos, o excesso de análise gera dúvida, que a dúvida gera paralisia. Quem espera o momento ideal perde tempo. Quem age com o que tem começa a construir vantagem. A diferença não está em saber mais, está em fazer mais com o que já sabe. Porque a ação cria experiência,
E experiência gera clareza. Quem não age permanece confuso. Quem age começa a entender o caminho. Ricos não esperam motivação para agir. Eles constroem disciplina para continuar. E disciplina mantém o movimento mesmo nos dias difíceis, enquanto muitos dependem de vontade momentânea e param assim que ela desaparece. Crescimento exige repetição, mesmo quando não parece estar funcionando no início, porque os resultados não aparecem imediatamente, mas estão sendo construídos internamente. Cada ação correta acumula impacto, mesmo que você ainda não veja. Quem desiste cedo nunca chega a esse ponto. Quem persiste começa a colher os frutos, e no final, a consistência sempre separa quem cresce de quem fica parado. Outro ponto que separa quem cresce de quem permanece no mesmo lugar é a forma como cada um enxerga o longo prazo. A maioria das pessoas está presa ao imediatismo, quer resultados rápidos, ganhos rápidos e mudanças instantâneas, mas esse tipo de mentalidade impede a construção de algo sólido, porque tudo que cresce rápido demais tende a não se sustentar. Ricos pensam no longo prazo antes de qualquer decisão. Eles analisam o impacto de hoje no resultado de amanhã, e isso muda completamente a forma de agir. Enquanto muitos focam no agora, eles constroem pensando no depois. Essa visão cria vantagem ao longo do tempo, porque cada escolha é feita com intenção, nada é por impulso. Nada é apenas emoção. Tudo tem direção. Quem vive no curto prazo busca prazer imediato. Quem pensa no longo prazo constrói liberdade. E liberdade exige paciência, exige disciplina, exige visão, porque os resultados mais importantes demoram para aparecer. E nem todos estão dispostos a esperar. A maioria começa motivada, mas desiste quando não vê retorno rápido. Ricos continuam mesmo sem validação imediata, porque entendem o processo, sabem que estão plantando, mesmo sem ver ainda os frutos. Essa mentalidade evita decisões precipitadas, evita desistências desnecessárias e mantém o foco no que realmente importa. Tempo é um dos maiores aliados de quem sabe utilizá-lo, mas se torna um inimigo para quem vive sem direção. No final, quem constrói pensando no futuro sempre chega mais longe, porque não está apenas reagindo, está construindo com propósito. No fim das contas, tudo se resume à forma como você decide pensar e agir a partir de agora, porque não é o seu passado que define o seu futuro, mas sim as decisões que você toma no presente. Muita gente continua presa ao que já viveu, usando isso como justificativa para não mudar, mas quem cresce entende que o passado serve como aprendizado, e não como prisão. Ricos não ignoram suas histórias, mas também não se limitam por causa delas. Eles usam cada experiência como combustível para avançar, enquanto muitos usam como desculpa para parar. Essa diferença muda completamente o destino, porque quem olha para frente cria novas possibilidades, e quem olha para trás repete os mesmos padrões. Você não precisa de condições perfeitas. Precisa de decisão. Não precisa de garantia. Precisa de ação. Não precisa saber tudo. Precisa começar. O crescimento não acontece de uma vez. Ele acontece aos poucos, em decisões simples que se acumulam com o tempo, e essas decisões constroem uma nova realidade. Quem espera o momento ideal nunca começa. Quem começa cria o próprio momento. Essa é a diferença entre intenção e transformação. Pensar diferente é o primeiro passo. Agir diferente é o que muda o jogo. E repetir isso todos os dias cria resultado. Não existe mágica. Existe processo, existe consistência e existe escolha. E a partir de hoje, a escolha de pensar diferente é totalmente sua.